Olá pessoal! Ao escolher um QX50 usado, certifique-se de verificar se sua carroceria sofreu corrosão, a pintura está fraca e lascas na carroceria aparecem já no segundo ou terceiro ano. No entanto, o próprio ferro resiste de forma confiável a ambientes agressivos e não enferruja por muito tempo. Embora recomendemos que a pintura danificada seja tratada imediatamente com agentes protetores. Além de produtos químicos especiais, os proprietários costumam cobrir alguns elementos da carroceria e dos faróis com uma película protetora. Ao mesmo tempo, não é supérfluo tratar as partes cromadas da carroceria, elas rapidamente ficam turvas e incham devido aos produtos químicos da estrada. Atenção especial deve ser dada à porta traseira, que corrói mais rápido do que outros elementos da carroceria. O para-brisa também não é durável, depois de 1 ou 2 anos de uso intensivo, ele se desgasta visivelmente. Aliás, não adianta comprar uma peça de marca, já que as contrapartes chinesas são muito mais fortes e muito mais baratas. No inverno, as maçanetas das portas congelam após a lavagem. Muitas vezes, mesmo um lubrificante especial não ajuda. Em veículos de alta quilometragem, verifique o funcionamento do sistema de entrada sem chave, bem como do limpador de para-brisa e da buzina. Devido à entrada de umidade e sujeira nessas peças, os componentes eletrónicos começam a funcionar mal. Alguns proprietários de Dates reclamam que os botões do volante não funcionam devido à fiação desgastada. Além disso, a trança do próprio volante foi removida, seu estofamento de couro é muito delicado e fino. E os bancos de couro em crossovers desgastados perdem seu brilho original e o material da alavanca de mudança de modo da transmissão automática se desgasta. Mas os motores do Infiniti QX50 se distinguem pela saúde e longevidade invejáveis. Embora, em geral, um crossover usado tenha um 6 de 2,5 litros sob o capô. A modificação com um V6 de 3,7 litros é extremamente rara, principalmente no último EX ou no primeiro QX50. O mecanismo de distribuição de gás dos motores é acionado por uma corrente metálica, que após 150 a 180 mil km, embora não em massa, pode-se esticar. Um defeito pode ser determinado pelo aparecimento de notas metálicas e batidas retumbantes no som do motor. Além disso, à medida que o mau funcionamento progride, os sons estranhos no motor aumentarão e, quando os problemas começarem com partida a frio e perda de potência, você precisará correr para um centro de serviço. O que é uma ordem de grandeza mais barata do que consertar o motor depois que a corrente saltou vários dentes. Lembre-se, a unidade de energia tem medo de superaquecimento. Portanto, recomendamos a limpeza dos radiadores do motor e do ar-condicionado a cada 1 ou 2 anos. Aliás, o radiador começa a vazar já no 5º ano. Pode ser substituído por um não original. Por exemplo, um radiador fabricado na China tem uma vida útil não inferior à de um nativo, mas custa muito menos. Ao escolher um QX50 usado, o diagnóstico do motor é de vital importância para, ao mesmo tempo, determinar o grau de destruição dos conversores por meio de sinais dos sensores de oxigênio superiores e inferiores. São 4 no motor, um par de superiores conectados ao coletor de escapamento e 2 catalisadores instalados na parte inferior do sistema de escapamento, que queimam o que não foi queimado acima. Estes últimos duram mais de 230 mil km, mas os dianteiros queimam muito antes. Mas não é só isso. Quando destruídas, as lascas de cerâmica são sugadas de volta para o motor, arranhando o cilindro como se fosse uma lixa. Portanto, para evitar reparos dispendiosos no motor, os conversores devem ser trocados aos primeiros sinais de desgaste. O funcionamento de uma transmissão automática de 7 velocidades também pode apresentar mau funcionamento periódico devido à falha de alguma unidade eletrónica ou sensor. Embora a caixa de câmbio Jatco em si seja considerada bastante confiável e durável, sua vida útil é de cerca de 350 mil km, e ainda mais com o uso adequado. Nas transmissões automáticas, o óleo da transmissão deve ser atualizado a cada 60 a 100 mil km, dependendo das condições de operação. Se os intervalos de manutenção forem observados e os devidos cuidados forem tomados, a caixa pode durar muito tempo. Muitas vezes há casos em que um automático foi doado como capital depois de percorrer 500 mil km. Mas, ao mesmo tempo, ninguém está imune ao fato de que uma avaria inesperada pode ocorrer em um QX50 novo. Mas praticamente não há problemas com a transmissão 4x4. É verdade, desde que a cada 40,000 a 60,000 km o óleo da embreagem controlada eletronicamente, que conecta as rodas dianteiras quando as traseiras escorregar, seja renovado. Quanto ao manuseio, o Infiniti QX50 tem hábitos pronunciados de tração traseira, a maior parte do torque é fornecida às rodas traseiras.
A unidade principal da transmissão de tração integral, a embreagem multidisco, é geralmente confiável. Mas você deve evitar escorregar na neve ou fora da estrada. No entanto, nem todo proprietário fará grandes esforços com tal Fênix. Afinal, a distância ao solo aqui é menor do que a dos VAZs domésticos. A propósito, esta é uma desvantagem significativa do carro, que não agrada a muitos proprietários de QX50. Por isso, muitos deles instalam espaçadores especiais que aumentam a distância ao solo e pneus com perfil mais alto. Mas as configurações da suspensão são adequadas para quase qualquer motorista, tanto o motorista quanto o sibarita. O crossover combina excelente qualidade de condução e manuseio emocionante. Além disso, o chassi é caracterizado por uma durabilidade considerável. As únicas peças que vendem mais rápido do que outras peças são os suportes estabilizadores baratos e os rolamentos dos amortecedores. Até os rolamentos das rodas têm garantia de durabilidade de 80 a 120 mil km. É verdade que ao mesmo tempo eles mudam a montagem com o hub. E é melhor instalar uma peça original, ela durará muito mais que a não original. Verificado. Mas as pastilhas de freio se desgastam muito rapidamente. Além disso, os traseiros servem visivelmente menos que os dianteiros. E os discos também não são muito duráveis. O equipamento elétrico é geralmente confiável, embora também tenha suas falhas. Em QX50S usados, o servo do travamento central pode funcionar mal, o ventilador do aquecedor pode falhar e o sistema de áudio padrão se recusa periodicamente a ler CDs. O sistema de entrada sem chave é caprichoso e o sensor de chuva não funciona corretamente. No entanto, um Infiniti QX50 usado é uma boa opção de compra. Afinal, praticamente não existem pontos fracos. Naturalmente, a versão pós-restyling do crossover, que já se livrou da maioria dos problemas congênitos, parece mais vantajosa. E não negligencie o diagnóstico, o carro está abarrotado de componentes eletrónicos complexos, que começam a se deteriorar com o tempo. Se você tem ou teve tal modelo, compartilhe informações sobre o que e como ele quebra nos comentários.